Ontem nós tivemos eleições para prefeitos e vereadores em todo o Brasil, menos em Macapá, capital do Amapá. As eleições em Macapá foram adiadas para dezembro devido a um apagão que ocorreu na cidade na semana passada e deixou a cidade sem luz e sem segurança. A Companhia de Eletricidade do Estado forneceu 100% da energia nos outros 12 municípios atingidos pelo apagão e garantiu a votação desse domingo. Mas no resto do Brasil a apuração atrasou demais. A gente não sabe se foi pane no tal supercomputador do TSE que processa a totalização ou se foi consequência da ação de hackers que o ministro Barroso nega. Veja algumas publicações de ontem no Twitter. A revista Oeste tratou o assunto como o vexame eleitoral brasileiro pelo fato da lentidão recorde na apuração, na tentativa de ataque hacker e aplicativo que não funciona. O Agora Notícias Brasil destacou a declaração de Barroso, que afirmou que falha em computador provocou o atraso na divulgação da apuração. Segundo o ministro, os dados dos tribunais regionais eleitorais foram recebidos pelo tribunal, mas ocorreu uma falha no processador de um supercomputador e foi preciso fazer a reparação. Segundo Barroso, o atraso não traz prejuízo para o resultado das eleições, porque o problema está somente na divulgação. Mas isso é o que ele diz. O pessoal do STF, do TSE, não costuma ser muito transparente. Mas apesar de todos os inconvenientes, não muito bem esclarecidos, tivemos um resultado que chama atenção. A ascensão do PSOL, por exemplo. Muita gente andou dizendo que, além do crescimento do PSOL, essa eleição foi uma derrota para o presidente Bolsonaro. Eu particularmente discordo, porque ele não entrou de cabeça na eleição. Apenas disse que apoiava o candidato A em tal lugar, o candidato B em outro, mas não teve envolvimento pessoal na tentativa de alavancar votos para esse ou para aquele candidato. Se a gente considerar os nomes apoiados por ele nas duas principais capitais do país, a gente chega à conclusão que o resultado não poderia ser outro. O Somano é muito fraco e não trouxe nada de novo em sua campanha. Amargou aí um quarto lugar, não chegou a conquistar nem 12% dos votos. Os grandes derrotados na eleição paulista foram o Gilmar Tato, do PT, e a Joyce Hasselmann, do PSL, que teve 1,83% dos votos. Na capital paulista vão disputar o segundo turno o atual prefeito Bruno Covas e Guilherme Boulos. Veja o quadro em São Paulo. Esses números aí da eleição de São Paulo correspondem a 99,92% das urnas apuradas. Eu gravei esse comentário aqui por volta de 1h45 da manhã e a última atualização da eleição paulista tinha sido feita à 00h20. O que surpreende numa cidade como São Paulo é que depois de sua postura de mandar soldar portas do comércio e colaborar para o fechamento de muitos negócios, Bruno Covas tenha conseguido ir para o segundo turno. E logo com quem, né? Com Guilherme Boulos, o invasor de propriedades, pode se tornar prefeito da maior cidade do país. Embora eu ache que pela tradição do PSDB na capital paulista, o Bruno Covas vai levar melhor no segundo turno. Vamos aguardar. Os vereadores mais votados na capital paulista foram Eduardo Suplicy, veja aí a quantidade de votos que ele teve, PT, né? Milton Leite, do DEM, delegado Palumbo, do MDB e Felipe Beccari, do PSD. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes e Marcelo Crivella vão disputar o segundo turno. Eduardo Paes conquistou 37,1% dos votos e o atual prefeito Marcelo Crivella 21,9%. A delegada Marta Rocha e a deputada Benedita da Silva ficaram praticamente empatadas em terceiro lugar. Porém,
distantes do Crivella. O recém-eleito deputado federal Luiz Lima não conseguiu nem 7% dos votos. A surpresa, que não foi surpresa, foi Eduardo Paes, que sempre teve a sua imagem atrelada ao ex-governador Sérgio Cabral e ao ex-presidente Lula, chegar aí ao segundo turno. Se Eduardo Paes ganhar no segundo turno e o tempo fechar para ele na justiça, que é possível, o carioca corre o risco de ter como prefeito o desconhecido Newton Caldeira, do PL, que é o vice escolhido por ele. O nível dos candidatos no Rio de Janeiro também aconteceu em São Paulo, não era dos melhores. Os vereadores mais votados na capital fluminense foram Tarcísio Mota, do PSOL, Carlos Bolsonaro, do Republicanos, Gabriel Monteiro, do PSD e o ex-prefeito César Maia, do DEM. Na terceira mais importante capital do país, Belo Horizonte, o atual prefeito Calil foi reeleito logo no primeiro turno com 63,36% dos votos e deixou no chinelo o segundo colocado, que não chegou nem aos 10%. Os vereadores mais votados em Belo Horizonte foram a professora Duda Salabert, do PDT, Nicolas Ferreira, do PRTB, professora Marli, do PP e Gabriel, do Patriotas. No aplicativo do TSE, você pode conferir o resultado da eleição nas demais cidades brasileiras. Basta entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral. Só para você saber, a comunista que escondeu a foice e o martelo foi para o segundo turno em Porto Alegre. Estou falando da Manuela Dávila. Depois a gente vai fazer uma análise aí de como ficou o mapa do Brasil com essas eleições. Mas primeiro, vamos digerir aí o que aconteceu. Um bom dia para você.